e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, que fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, por conta de Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos por esta manhã de chuva. Também queremos pedir a iluminação do Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos entender a Tua palavra. Também o Senhor possa estar me diminuindo, Pai, e que o Senhor cresça, Pai. E agradecemos ao Senhor por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, creio aqui que todos já foram em casamento, certo? Alguns aqui já são até casados, outros vão se casar já no final do ano, outros ainda estão em busca de um esposo, uma esposa, né? E uma coisa muito interessante quando as pessoas se casam, que não pode faltar no casamento, sabe o que é? É aliança. Vocês já perceberam? A aliança é objeto que representa um compromisso fiel entre duas pessoas. É um contrato eterno que exige dedicação, amor e respeito. A aliança de Deus para com o seu povo não é diferente do texto que lemos. Deus renova a aliança com o seu povo, querendo um compromisso fiel. Diante de tudo isso, Josué, escolhido por Deus para passar o rio do Jordão, onde se localizava a terra a qual Deus havia prometido a Israel. Deus fala em Josué capítulo 1, versículo 5, fala: Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Ao lermos os 5 primeiros capítulos do livro de Josué, vemos que Deus agradeceu aos olhos de Israel, para que ele soubesse que assim como Deus havia sido com Moisés, Deus também seria com Josué. No capítulo 6 ao 12, vamos ver a conquista da terra prometida a Israel, e a luta desse povo para obtê-la. Do capítulo 13 ao 22, nos conta a divisão da terra, porque haviam muitas famílias. E nos capítulos 23 e 24 contém a despedida de Josué ao povo. E hoje veremos, diante do capítulo 24, algumas aplicações para as nossas vidas. Josué reúne Israel em uma terra chamada Siquém, para dizer as suas últimas palavras, um lugar onde vários feitos históricos importantes aconteceram entre Deus e Israel. Vemos em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, que Deus começa a formar uma nação. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. A partir desse texto, Deus começa a formar uma nação, a nação de Israel. Ele começa a se relacionar com o povo, estabelecendo uma aliança entre Deus e os homens. No capítulo 24, do versículo 2 ao 13, Deus lembra o povo através de Josué o que Deus havia feito por eles no passado. Deus usa algumas expressões referentes ao povo: livrei, entreguei, eu tirei. Deus está lembrando que Ele havia feito maravilhas em seu meio.
Deus escolheu o seu povo, um povo para se relacionar. Mas nem sempre Israel conseguiu manter um bom relacionamento com o Senhor. Vemos que quando Moisés sobe ao monte para receber os mandamentos, o povo havia construído um bezerro de ouro, achando que Moisés não voltaria mais para os guiar no deserto. Sabendo Josué disso, que o povo não mantinha um relacionamento fiel com o Senhor, Josué chama o povo ao compromisso, a ter um relacionamento sincero com Deus. Queridos, não é apenas aquele povo que precisava de um relacionamento sincero, de se relacionar sinceramente com o Senhor. Eu e você também precisamos disso. E mediante isso falaremos hoje sobre um relacionamento sincero com o Senhor, com Deus. Sobre um relacionamento sincero com Deus. Mas como podemos ter um relacionamento sincero com Deus? Podemos ter um relacionamento sincero. Podemos ter um relacionamento sincero servindo com exclusividade. Servindo com exclusividade. Volte aos olhos no versículo 14. Diz assim que agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade. O povo não estava adorando ao Senhor como deveria. Eles não estavam conseguindo servir ao Senhor por causa da sua, vamos dizer assim, quedinha que eles tinham pelos deuses dos seus antepassados. E por causa disso, eles não conseguiam se relacionar sinceramente com Deus. Josué chama o povo ao compromisso. Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade. Ele mostra ao povo que eles deveriam servir ao Senhor, não por servir, mas servir de todo o seu coração, reconhecendo que o Deus é o único Deus digno de ser adorado. Quando o texto fala de integridade e fidelidade aqui, é somente servir ao Senhor. Entendemos que eles deveriam servir ao Senhor com exclusividade, servir somente ao Senhor. O povo de Israel estava adorando outros deuses. Eles não estavam servindo ao Senhor. Eles poderiam servir ao Senhor quando voltassem seus olhos para Deus e visto que Deus havia feito por eles. Josué mostra no versículo 15, Josué fala que, olha, se vocês não agradam em servir ao Senhor, então vocês devem escolher quem vocês vão servir. Se é os deuses que teus pais serviram, ou é os deuses em cuja terra vocês habitam. Josué não está sugerindo que eles poderiam escolher adorar seus deuses, que Deus aceitaria tudo isso. Não, nada disso. Havia uma única opção, que era servir somente ao Senhor. Queridos, é interessante que Josué, ele não se corrompeu com os pecados de Israel. E como servo do Senhor, ainda continuava mantendo um relacionamento sincero, um relacionamento fiel. Em Números capítulo 13, versículo 25, nos conta a história aqui de 12 pessoas que vão à terra prometida, a qual Deus prometeu a Israel, a espiar a terra. Foram espiar essa terra. 10 pessoas voltam com resultados negativos, dizendo que o povo era muito poderoso, então eles não iriam conseguir conquistar a terra. 2 pessoas voltam com relatórios positivos, dizendo que a terra era muitíssimo boa para se morar. E um desses 2 era Josué, porque Deus havia prometido que eles herdariam e conquistariam a terra. José, desde o começo, servindo ao Senhor, agora já idoso, estava no final de sua vida, continuou com o mesmo propósito, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele continua servindo apenas ao Senhor, sendo fiel e verdadeiro. Queridos, podemos ver que o problema daquela época não é diferente de hoje. Muitos de nós servimos ao Senhor com o coração distante em que fazemos. Muitas das vezes queremos a glória toda para nós. Isso é um Deus que há em nós. Pense comigo, às vezes podemos estar aqui fazendo todos os trabalhos, indo em todos os cultos, tirando 10 em todas as matérias, que eu acho uma coisa difícil, né? Mas para quem na verdade temos feito tudo isso? Temos feito apenas para mostrar aos nossos tutores ou pastores, para ganharmos um elogio, alimentando o nosso ego? Ou também quando fazemos as coisas expostas aos olhos dos nossos irmãos da igreja? Será que fazemos realmente para servir ao Senhor? Ou, na verdade, fazemos para servir a nós mesmos? O grande problema é esse. Quando pensamos que somos os tops, a nata, Deus não está sendo mais servido, e sim a nós mesmos.
Até mesmo quando damos um estudo, pensamos que somos os exegetas, pensamos que somos um Augusto Nicodemos, e realmente esquecemos que é Deus que nos capacita. Queridos, Deus nos chamou para servir. E se estamos aqui hoje no Ibel, é porque Ele nos escolheu para servir. Mas servir com integridade, tendo um relacionamento sincero com Ele. Para servir ao Senhor, precisamos primeiramente nos relacionarmos com Ele. Irmãos, que possamos sempre servir ao Senhor com exclusividade. Servindo apenas Ele, porque Ele nunca deixou de ser fiel para conosco. Pense na sua vida. Quantas maravilhas Ele fez na minha vida e na sua vida. Ele foi fiel até o ponto de entregar seu único filho na cruz por nós. Mas e aí? A quem nós temos servido? Será que nós temos retribuído isso ao Senhor? Queridos, vemos que para termos um relacionamento sincero com Deus, precisamos servir a Ele com exclusividade. E em segundo lugar, podemos ter um relacionamento sincero com Deus abandonando os deuses estranhos. Abandonando os deuses estranhos. Volte seus olhos ao versículo 14, parte B, diz assim: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Versículo 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. A nação de Israel acredita que poderia servir ao Senhor e aos deuses ao mesmo tempo. Irmãos, mas qual é o problema de estar reunido em nome de Deus e durante outros momentos estar servindo a outros deuses? Um problema sério, Davi, foi quando Deus fez aliança com ele, irmãos. Um dos mandamentos que ele diz era: não terás outros deuses além de mim. Mesmo assim, o povo estava adorando outros deuses. Como vemos no versículo 14 e 23, Josué reforça muito bem a ideia de abandonar os deuses, que é tirar aquilo que estava no meio deles para que eles pudessem se achegar ao Senhor. E no versículo 20, ele dá uma resposta ao povo dizendo, vamos ver comigo: se deixardes o Senhor e servir a outros deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de ter feito bem. Irmãos, eles conheciam a palavra de Deus, sabiam o que era certo e o que era errado. Então, por isso, Josué os fala que se eles não deixassem aquilo que estava no meio deles, eles iriam perecer. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, Samuel fala à casa de Israel: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos. Samuel exorta para que eles apenas servissem ao Senhor e não servissem aos seus deuses. Podemos ver que não existe meio termo com Deus. Ou eles serviam a Deus ou serviam aos seus deuses. Irmãos, não tem como um casamento ser formado por 3 pessoas. Sabe por quê? Porque jamais um deles vai agradar os dois ao mesmo tempo. Por isso que não dá certo. Um relacionamento com Deus é a mesma coisa. Não podemos querer adorar a Deus e a nós mesmos. Não podemos fazer essas coisas ao mesmo tempo. Josué exorta o povo a abandonar aquilo que está no meio deles. Jesus Cristo, muito tempo depois disso, diz algo muito interessante em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. O povo de Israel só poderia ter um relacionamento com Deus se abandonasse suas práticas, seus deuses, porque estava em primeiro lugar em suas vidas. E a mesma coisa somos nós, irmãos. Só podemos ter um relacionamento sincero com Deus quando abandonarmos aquilo que está em primeiro lugar, aquilo que nós dedicamos a maior parte do nosso tempo. E aqui temos priorizado a maior parte do nosso tempo. Será que tem sido nossos estudos com a nossa família? Isso porque não adianta estarmos aqui, né, aprendendo a palavra do Senhor e ir aos cultos e em outros momentos estar fazendo outras coisas que não agradam ao Senhor. Deus nos convida a ter um relacionamento sincero. Deus nos convida a ter um relacionamento fiel. Mas é impossível adorar sem desfazer
daquilo que nós colocamos em primeiro lugar. É impossível. Irmãos, já vemos que para termos um relacionamento sincero com Deus, precisamos servir a Ele com exclusividade. Depois vimos que precisamos abandonar os deuses estranhos que há no meio de nós. Também para termos um relacionamento sincero com Ele, podemos ter um relacionamento sincero. Em terceiro lugar, podemos ter um relacionamento sincero inclinando o coração ao Senhor. Veja no versículo 23, parte B. Inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Josué fala em inclinar o coração, não era apenas inclinar as suas emoções, mas também a sua mente, as suas vontades. Israel tinha decidido servir ao Senhor e para isso eles deveriam entregar totalmente o seu coração, a sua vida ao Senhor, porque Deus sabia o que era melhor para eles. Quando o texto aqui nos fala em inclinar, deve-se obedecer aquilo que foi proposto. Por isso que eles deveriam lançar fora os deuses, mas também deveriam inclinar seus corações ao Senhor, obedecendo os seus mandamentos, que não era: não terás outros deuses além de mim. Deus disse que eles não poderiam servir outros deuses, porque Ele era o Deus verdadeiro. E por isso que eles deveriam inclinar seus corações, inclinar a sua vida a Deus, sendo fiel a Ele, pelo qual Deus também fez um compromisso com eles lá atrás, fez uma aliança. Porque qualquer coisa que acontecia, o povo se voltava às suas práticas, aos seus deuses, buscava o amparo, o cuidado, mas não encontrava. Josué chama o povo ao compromisso, a inclinar os corações a Deus, o chama a obedecer ao Senhor. E eles respondem no versículo 24: disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. O povo havia entendido o que Deus havia feito por eles no passado. E no versículo 18 eles falam: o Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o morrer o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Queridos, é importante, é impossível ter um relacionamento com Deus não obedecendo a sua palavra. O povo só poderia ter um relacionamento com Deus quando obedecessem aos seus mandamentos. Irmãos, somos pregadores da palavra de Deus. Não tem como nós falarmos a sua palavra sem antes praticar em nossos corações, porque seria em vão. Queridos, às vezes muitos de nós podemos estar vindo a todos os cultos e não perdendo um sequer. Talvez a palavra de Deus não esteja fazendo mais sentido em seu coração, em nosso coração. Não pense que é por culpa dela, não. É porque o nosso coração está endurecido, por causa de algo que ainda precisa ser tratado em nossas vidas, precisa ser tratado em nossos corações também. Devemos voltar os nossos corações a Deus, tendo arrependimento verdadeiro do que fizemos, do que fazemos de errado, daquilo que magoa as outras pessoas, e principalmente a Deus. Deus quer sempre se relacionar conosco, mas é impossível se tivermos um coração endurecido. Irmão, seria ideal pararmos para analisar a nossa vida. O que está acontecendo com o nosso coração? E se voltarmos inteiramente para Deus. Portanto, irmão, vemos que para se relacionar sinceramente com o Senhor, precisamos servir Ele com exclusividade. E precisamos também abandonar os deuses que há no meio de nós, porque abandonar os deuses que há no meio de nós, que é tudo aquilo que colocamos, que priorizamos em nossas vidas. Em terceiro lugar, vimos que precisamos inclinar o nosso coração ao Senhor, para podermos ter um relacionamento sincero, para podermos a cada dia mais adorá-lo. Irmão, José vivia sendo fiel e verdadeiro a Deus e demonstrou a seriedade do seu compromisso, do seu relacionamento que ele tinha com o Senhor. E através dessa seriedade, vemos que tudo levou as outras pessoas a ter a mesma atitude de Josué, a ter um compromisso fiel com o Senhor. Deus, Ele quer sempre se relacionar conosco. Mas como anda a nossa disposição em buscá-lo?
Que tipo de relacionamento nós líderes temos com Deus? Temos demonstrado nosso testemunho aonde vamos, não porque somos alunos do IBEL, mas sim porque somos servos do Senhor. Será que podemos levar as pessoas a Cristo através do nosso compromisso com Deus? Uma frase muito interessante que eu li num livro, num comentário, não lembro, que diz assim, que a maneira em que vivemos demonstra totalmente aos outros a seriedade do nosso compromisso de servir a Deus. Como nós temos servido ao Senhor. Temos tido um relacionamento sincero com Ele. Irmãos, eu quero convidar vocês a abaixar suas cabeças. Nós vamos estar louvando ao Senhor com uma canção, e que você possa pedir ao Senhor que trabalhe no seu coração também, que depois eu peço para o reverendo Roberto, pois a canção que seja orando e interpretando a canção.